Olá, bom dia. Estamos aqui a convite do Dr. Silvio Silva Fernandes, presidente das Gorge, nessa manhã de segunda-feira para falar sobre um tema super importante para os nossos pacientes e para nossos colegas, que é o tema da preservação da fertilidade. Então, hoje, para poder fazer esse debate, essa conversa amigável sobre esse tema, que é muito importante, estamos aqui com o Dr. Luiz Augusto Giordano, médico do Gafreguini, Dr. Paulo Galo, professor de ginecologia da UERJ, diretor médico da Clínica Vida. Então, inicialmente, Luiz, seu bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Marcelo. Muito bom estar participando desse podcast aqui entre amigos e com um tema tão relevante. Muito bom mesmo. Paulo, teu bom dia. Bom dia, quero agradecer ao Silvio pelo convite. Eu acho que essa iniciativa dele nas Gorges é super importante, porque levar informação de qualidade é fundamental, não só para os colegas médicos que queiram saber um pouco mais sobre o assunto, mas também para o paciente, que muitas vezes precisa de informação adequada para tomar sua decisão. Como é que vocês acham que está o tema da preservação da fertilidade junto ao ginecologista? Você acha que eles estão sensibilizados em relação ao congelamento de óvulos, às demais técnicas, congelamento de tecido ovariano, em relação à questão social e também à questão médica? O que você acha, Luiz? Olha, eu acho que está havendo uma maior percepção da relevância do tema, né? As sociedades, né, elas estão fazendo algumas campanhas. Houve, obviamente, um intervalo aí em relação à pandemia, isso diminuiu, mas as sociedades chegam forte em relação a isso. A Sociedade de Ginecologia, volta e meia, coloca esse tema nos nossos congressos, então chamando a atenção dos médicos. Acho que a gente precisa de uma penetrância maior, então, em mídia também, né? Porque a gente sabe que a gente precisa do maior número de pacientes entenderem sobre o processo e saberem da importância e que isso não cause um arrependimento futuro, né? Então, nós médicos temos essa obrigação de chamar atenção em relação a isso. Paulo, qual é a tua percepção? Vamos lá, a gente observou, principalmente depois da pandemia para cá, um aumento muito grande. Antes da pandemia, a criopreservação de ovos lá na clínica, eu acho que na tua também, equivalia a 10% do movimento da clínica. Hoje é 30% a 40% do movimento da clínica. Isso é muito interessante. Agora, mesmo assim, a gente ainda tem que penetrar mais, principalmente no meio ginecológico, porque o ginecologista é o médico da mulher. Eu brinco que o ginecologista é o único médico que o paciente vai sentar doente. Vai lá todo ano fazer seu preventivo, com medo do câncer de mama, com medo do câncer do colo do útero. Então, a oportunidade tem que se conversar com ela sobre isso. E, infelizmente, nós recebemos ainda pacientes que nos chegam tardiamente e que depois botam a culpa no seu ginecologista. Pacientes que às vezes chegam com a reserva baixa, já entrando em menopausa, e reclamam. Todo ano eu ia no meu ginecologista, ele nunca comentou comigo sobre isso. Ele nunca me falou que depois de uma determinada idade, as minhas chances diminuíam. Então, acho que é importante a gente aumentar ainda a penetração em relação aos colegas ginecologistas. E vocês dois que trabalham com ensino, né? Os dois trabalham em duas universidades públicas, o Gafreguini e a UERJ. Como é que está essa relação, como é que está esse conceito, se está sendo falado para os estudantes de medicina, dizendo, quando fala de planejamento familiar, só se fala ainda de preservação, de prevenção de doença sexualmente transmissível e também de contracepção. Já tem lugar para falar da mudança comportamental para a mulher pensar no planejamento familiar em relação à sua prole? Luiz? Olha, a gente, nos setores públicos, a gente tem extrema dificuldade, né, de oferecer maior número de tratamentos. E acho que, nesse sentido, a gente acaba reforçando a atuação do ginecologista, né? Porque às vezes a gente fica muito focado de preservação da fertilidade, só pensando em congelamento de óvulo, congelamento de embrião, congelamento de tecido, mas a própria atuação do ginecologista, ela por si só é preservação de fertilidade, né? Então a gente estava conversando aqui antes de começar, quer dizer, muitas vezes você tem, por exemplo, uma doença ovariana e que essas pacientes às vezes vão ser submetidas a um procedimento cirúrgico danoso para ela, para o seu futuro reprodutivo. Então, chamar atenção, isso volta e meia a gente pega lá no hospital, meninas de 18, 20 anos com teratoma em ovário único, que foi retirado o outro ovário por um outro teratoma. Quer dizer, isso é preservação da fertilidade. Desmistificar um pouco, não só a gente pensar em questões tecnológicas de congelamento de óvulo. Então, isso a gente chama muita atenção em relação à preservação da fertilidade como um todo na atuação do ginecologista.